Olá, gente, tudo bem? Vamos entrando para nossa live de hoje. Hoje o nosso assunto é: não perco mais peso e quais são os ajustes que eu posso realizar. Antes de iniciar nossa live, para quem está aqui no YouTube, eu quero fazer um pedido. Se você puder se identificar com o conteúdo, puder se inscrever no canal e puder compartilhar esse vídeo com outras pessoas das quais você sabe que vai ajudar, eu te agradeço. Por que a gente está começando a vir para o YouTube? Justamente por isso, por conta do nosso grupo no Facebook ser fechado, muitas pessoas lá dentro não têm o acesso, né? Se não estão lá dentro, acabam não tendo acesso ao conteúdo. Então, essa é a segunda live que eu tô fazendo aqui no YouTube, né? Justamente para isso, porque aí você pode, se você tem uma amiga que está precisando perder peso ou até mesmo mudar a sua alimentação por conta de estética, enfim, ou saúde, você pode a partir de agora compartilhar os vídeos daqui do YouTube. E aí, o ideal é que você se inscreva no canal e ative o sininho que fica aqui em cima. Assim, toda vez que eu trouxer um novo conteúdo, você será avisada, tá bom? Então, hoje, meninas, vocês estão vendo, né, que a gente tá numa nova configuração, então, tô aparecendo pequenininha aqui para vocês, mas por uma boa causa, que é poder trazer um conteúdo de melhor forma para que vocês possam aproveitar. Como vocês sabem, eu não sou nutricionista, né? Eu estudo a alimentação. Um dos meus professores é o Dr. Rodrigo Bonemi e eu vou trazer alguns conteúdos dele aqui hoje para que possa auxiliar vocês nessa questão. Porque às vezes são simples detalhes que a gente não está fazendo e isso atrapalha no nosso emagrecimento. Então agora, em primeiro lugar, eu vou trazer um vídeo, tá? Do Dr. Rodrigo, aonde ele mostra quais os pontos que você pode estar errando dentro de uma alimentação low carb. Porque o que acontece? A grande maioria pensa o seguinte: bom, eu tenho uma lista de alimentos da qual eu posso seguir, mas essas pessoas não se atentam que isso não é ilimitado. Para que a gente possa perder peso, nós precisamos de equilíbrio e de gasto calórico. Se nós não tivermos déficit calórico, não existirá emagrecimento. Tá ok? Então agora eu vou passar esse vídeo e eu peço que vocês fiquem atentas para os detalhes. Assim que o vídeo acabar, eu volto, tá? Aqui pra gente comentar sobre ele. Então eu vou me pôr pequenininha aqui para não atrapalhar o vídeo. E aí nós vamos prosseguir. Olá, você que está tentando emagrecer com dieta low carb e não está conseguindo. Qual que é o principal erro que as pessoas fazem e que eu vejo muito no consultório quando alguém está tentando emagrecer fazendo dieta low carb, mas está estacionado, muitas vezes nem perde ou até às vezes até ganha peso. O que acontece? Veja, toda vez que você restringe carboidrato, o corpo passa a utilizar a gordura como fonte de energia. A gente tem dois macronutrientes principais que a gente utiliza como fonte de energia, carboidrato e gordura. Se você restringe o carboidrato, você passa a usar a gordura por uma questão de falta do outro substrato de energia, que é o carboidrato, mas também por uma questão hormonal. Você diminui a produção de insulina e isso favorece o uso da gordura como fonte de energia. Acontece que o corpo ele não é sábio o suficiente para saber qual gordura que você quer que ele utilize. O seu corpo ele pode utilizar duas fontes de gordura, digamos assim. Aquela gordura que está armazenada aqui na barriga, no braço, na perna, que é a gordura que você quer perder quando você quer emagrecer, mas tem a gordura da dieta.
Ou seja, se você acrescentar muita gordura na sua dieta, você não vai usar a gordura armazenada. Então veja que não significa que você precisa restringir a gordura na dieta, né? Embora, qual é a dieta que do ponto de vista científico causa maior perda de peso nos estudos, sem uma diminuição significativa no metabolismo, sem aumento da fome? É justamente uma dieta cetogênica com restrição de gordura, uma dieta cetogênica com pouco carboidrato e hipocalórica. Mas quando a gente pensa em comida de verdade, isso fica muito difícil de ser feito, porque se a gente restringir carboidrato e restringir a gordura, praticamente a gente vai ter que comer carne sem gordura, frango sem pele, fica muito, muito difícil. Então, a ideia é simplesmente que você não adicione mais gordura, você coma só a gordura que está naturalmente presente nos alimentos. E como a gente faz para adicionar gordura? Basicamente com receitinhas low carb. Então, se você consumir muitas receitinhas, elas são muito ricas em gordura, elas também geram uma sensação de muito prazer, você acaba comendo mais do que deveria. Queijos em excesso, se você começar a acrescentar manteiga, óleo de coco, muito azeite na salada, veja, se você adicionar muita gordura, você não vai usar a gordura que está armazenada. Do ponto de vista prático, se você já é high fat, você só precisa fazer low carb, tá? O outro ponto é, e a proteína? Onde é que fica a proteína nessa história? Então, esse é um conceito que a gente aborda bastante no curso Diabetes a Solução, que vai começar na próxima segunda-feira, e bem-vindo à primeira turma, que já está praticamente fechada, tá? Mas a gente aborda muito esse conceito de ecologia nutricional. O que é ecologia nutricional? É a ciência que estuda o que um ser vivo precisa comer e o que ele come de fato, o que ele tem de disponibilidade para comer no ambiente. Então veja que é muito utilizado esse gráfico, que é de geometria nutricional, que mostra uma meta que todos os seres vivos têm, tanto de proteína, todo ser vivo tem uma meta diária de proteína e uma meta diária de energia. Então veja, se a gente tivesse uma ração ideal para determinado ser vivo, por exemplo, por um ratinho tem uma meta aqui de 100 de proteína e 1000 de energia. O que é energia na prática? De onde vem a energia? Carboidrato e gordura, tá? Então, se a gente tivesse uma ração perfeita, o que aconteceria? Esse ratinho comeria essa ração, comeria e atingiria tanto a meta de proteína quanto a meta de energia dele, e aí o ratinho pararia de comer. Mas isso acontece na prática? Não necessariamente, porque a gente vai ter alimentos que vão ter mais energia e menos proteína, e a gente vai ter alimentos que têm mais proteína e menos energia. Quem são esses alimentos que têm maior concentração de proteína? Justamente os produtos de origem animal, então carnes, ovos, derivados do leite. Os que têm mais energia e menos proteína são justamente produtos industrializados, tubérculos, grãos, tá? Então, o que o ser vivo faz na prática? Ele vai combinando esses dois alimentos até atingir a meta nutricional. Então, ele come um alimento que tem mais energia, um que tem mais proteína, e vai fazendo assim até atingir a meta nutricional dele. E aí ele para de comer. Agora veja, o que acontece se você pegar esse ratinho e colocar numa jaulinha com uma ração que é hipoproteica, ou seja, que tem uma quantidade menor, uma concentração menor de proteína. Então veja que esse ratinho ele vai comer. Essa curva vai ficar mais baixo, ele vai comer e vai chegar um momento que ele vai ter atingido o alvo de energia dele, mas não vai ter atingido a quantidade de proteína da meta dele, ou seja, ele vai ter que tomar uma decisão, ou ele vai parar de comer, mas ele vai ficar com déficit proteico, ou ele vai continuar comendo e vai ter que acumular essa energia extra para que ele atinja a meta de proteína deles. E o que ele faz? Ele continua comendo. Mas o contrário não é verdadeiro. Se ele fizer uma dieta com mais proteína,
ele vai ficar com déficit energético. Então veja que em um momento que a gente ouve na mídia toda hora, até às vezes em relatórios oficiais de algumas revistas, sugerindo que as pessoas passem a comer menos produtos de origem animal, justamente esses produtos que têm uma maior concentração de proteína, qual que será que vai ser o impacto disso na saúde da população? Será que de fato a população vai ficar mais saudável ou a população vai ter que começar a comer cada vez mais para atingir essa meta proteica? Então é isso que a gente discute com profundidade no curso. Qual será que é a melhor estratégia para emagrecer? É simplesmente restringir o carboidrato ou você talvez tenha que ter uma compensação em relação a essa parte da gordura e proteína? Tchau, pessoal. Até segunda-feira para a primeira turma. Valeu, tchau. Então, meninas, voltando para cá. Por que eu sempre falo para vocês da questão de não suplementar gordura? É justamente isso que ele está falando aqui, tá? Não suplementar gordura é não colocar gordura aonde nós não temos necessidade de pôr gordura. E aí eu vou dar alguns exemplos para que fique mais claro isso. Por exemplo, como vocês sempre me acompanham, né? E eu sempre, toda semana, eu compro a panceta e eu faço ela lá na fritadeira elétrica, né? Por que eu faço lá e não faço ela frita, imersa, né? Em gordura? Porque automaticamente, quando você faz as coisas em imersão na gordura, essa gordura acaba também penetrando nesse alimento. Então, por que não é tão recomendado a gente fazer fritura, mesmo nas gorduras que são saudáveis? Justamente para isso, para que ela não absorva, né, esse excesso. A outra coisa também vou dar um exemplo de prato, tá? Eu vou fazer lá legumes refogados na manteiga. Aí eu coloco lá 2, 3 colheres de manteiga. Não é necessário, meninas. Vocês precisam ter equilíbrio. Então não precisa colocar 2 colheres. Coloque 1 colher rasa. Você já adicionou gordura para fazer os teus legumes. Então opte por uma carne que não seja tão gorda. E aí use a própria gordura dessa carne para fazer ela, tá? Então, como eu falei, acabei de falar da panceta, né? Então, por exemplo, quando eu como a panceta, o que eu geralmente como junto? Folhas. Quando eu como essas folhas, eu rego ela no azeite. Mas quando eu já estou comendo uma carne que contém gordura, não tem por que eu adicionar. Então, suplementar é isso. Suplementar é você já ter um aporte de gordura ali e você colocar ainda mais. Um prato que é muito lindo, mas aonde as pessoas erram muito porque escolhem todas as fontes de gordura por exemplo, no café da manhã come abacate, aí come ovos e come queijo. Todos, e ainda às vezes faz um café com creme de leite. Tudo isso que tem no teu prato está na lista dos alimentos saudáveis e permitidos, porém todos eles são ricos em gordura e altamente calóricos. Então vocês vão ver ao longo dessa nossa live que os alimentos que contêm mais gordura e são mais calóricos são os alimentos que são mais palatáveis. Aí quando você mistura tudo isso, você eleva essas calorias lá nas alturas. Então, a gente fala, né, que nós não contamos calorias, de fato nós não contamos, mas nós precisamos saber como que funcionam os alimentos para fazer as melhores escolhas. Então, sabendo que o abacate, que os ovos, que o queijo, todos são fontes de gordura, eu não vou utilizá-los todos em uma mesma refeição.
Muitas pessoas que fazem isso ainda falam, nossa, hoje estou com o intestino solto, justamente porque você comeu uma quantidade extrema de gordura. Então, fiquem com aquela máxima. Nós não precisamos ter medo da gordura, mas o fato de não termos medo da gordura não faz com que a gente abuse dela. E aí agora eu quero trazer para vocês, né, um outro vídeo que eu acho que o Dr. Rodrigo foi muito feliz na explicação dele. Eu já falei isso para vocês, mas eu acho que ele explica tão bem que eu quero trazer também ele falando sobre isso, né? Que como que a gente tem o nosso emagrecimento, né, como constância. E aí ele fala, né, que para nós atingirmos o nosso objetivo, nós precisamos ter 3 pontos muito claros. O primeiro deles é que não tem atalho. E quando a gente pensa em atalhos, é aqueles que nós já fizemos escolhas anteriores, que são a sopa milagrosa, o chá, o shake. Não tem atalho. Tem aprendizado para que vocês desenvolvam e entendam uma alimentação saudável. Se você busca por atalhos, você não vai chegar a lugar nenhum. E aí, dentro, né, dessa mudança, qualquer ação é válida. Como assim qualquer ação é válida? Aquela que leva você a chegar ao teu objetivo e a atingir, né, esse objetivo esperado. Então, o que você precisa para atingir esse objetivo? A primeira coisa é regularidade. Ninguém emagrece fazendo dieta uma vez por semana. Depois, a intensidade. Geralmente quem olha, né, o corpo sarado diz, nossa, mas eu também quero, né, ter aqueles músculos, aquela barriga chapada fazendo caminhada. Esquece, porque você não vai conseguir isso. Para você ter aquilo, você precisa intensidade de treino, senão você nunca vai chegar àquele objetivo e você vai se frustrar. Então, a gente, além de ajustar as nossas expectativas, a gente tem que fazer aquilo que nos leve até o objetivo. Não adianta eu ir pela esquerda se o meu objetivo está na direita. E aí, o terceiro e o último é o tempo, que talvez seja o mais difícil deles, porque você está ansiosa e você quer aquilo para ontem. Você esqueceu que você não engordou 1 quilo por semana, que você não engordou 500 gramas por semana. E aí, quando você perde isso, você sente quase que um fracasso. Mas aí você precisa ajustar as tuas expectativas, e lembrar que a forma que você engordou não foi assim. Você não engordou tudo de uma vez só. Levou tempo para isso acontecer. Então, o emagrecimento, ele leva ainda mais tempo. E aí eu vou fazer uma outra live que eu vou explicar para vocês a dinâmica do emagrecimento de quem já fez 10, 20 vezes dieta, o quanto o emagrecimento dele, explicado cientificamente, ele é muito mais devagar do que quem está fazendo aquilo pela primeira ou segunda vez, tá? Mas hoje nós não entraremos nesse mérito. Hoje a gente quer entender sobre como que a gente pode, né, ajustar aí a nossa dieta, ajustar esses pontos para que possa ter uma otimização de perda de peso, ok? Então eu vou passar esse vídeo bem curtinho, aonde o Dr. Rodrigo também fala, ele faz uma comparação, né, da perda de peso, e eu acho que essa comparação ela é muito válida e clareia muito os nossos horizontes. Então vamos lá. Isso, o exemplo que eu dei na live foi do cara que foi recém-contratado, por exemplo. Ele entrou e o objetivo dele é se tornar chefe. Se ele começa a trabalhar
e falta, terça e quinta, ele só faz de segunda, quarta e sexta, falta alguns dias, ele vai se tornar chefe? Não. Por quê? Porque ele não tem regularidade. Então, para você ter resultado, você precisa ter regularidade. Mas imagina que essa pessoa vai de segunda a sexta, mas ela faz corpo mole, ela entrega só o que é necessário, ela não faz algo além do esperado, ou às vezes não faz nem o que é esperado. Por mais que ela vá de segunda a sexta, ela vai se tornar chefe? Provavelmente não. Porque para você se tornar chefe, não basta ir trabalhar todos os dias, você vai ter que fazer isso na intensidade correta para você ser promovido. E se essa pessoa é contratada, ela vai de segunda a sexta e na intensidade correta e até acima do normal. Isso significa que ela vai ser contratada em 2 semanas? Também não, porque você vai precisar de tempo. E é assim com qualquer resultado. Olá, pessoal. Então, meninas, o que o Dr. Rodrigo quis trazer, né, nesse exemplo, para nós refletirmos, né, que justamente é igual, tá, em todos os aspectos da nossa vida. Para que a gente possa ter bons resultados, a gente tem que fazer diferente. Então, aquele funcionário, né, como ele falou, que chega atrasado, que faz corpo mole, ele não vai ser promovido. Talvez ele seja porque ele seja parente do chefe ou porque ele tenha algum benefício, digamos assim, ali dentro, mas por mérito próprio, jamais. Então, quanto mais você fizer pela tua mudança, mais resultados você terá. E aí também, né, esse é o último vídeo, tá, que eu vou trazer para vocês aqui, mas ele também é importante para que vocês entendam os ajustes que vocês precisam fazer, e não só os ajustes, mas identificar o teu objetivo e ajustar as expectativas, como eu acabei de falar anteriormente, né? Nós não engordamos 20, 30, 40 quilos, nem mesmo 10 quilos em pouco tempo. Isso é uma somatória que vai indo, né, ao longo do tempo. Então, entender que o processo de emagrecimento de vocês requer esse ajuste de expectativas também é importante. E aí, como eu sempre falo, né, para quem está no grupo, quando chega na segunda-feira, eu digo, coloque os resultados de vocês pelo comprometimento, não é pela quantidade de peso, mas pelo comprometimento de estar ali, de estar comprometida consigo mesmo. E não o fato de você ter perdido 100 gramas ou 1 quilo. Para mim, isso não faz diferença. O que faz diferença é você estar mostrando que você está comprometida consigo mesmo. E aí, estar comprometida consigo mesmo faz com que você poste indiferente do resultado. E aí, aprender a comemorar esses pequenos resultados. Porque senão, você chega a um ponto que nada te satisfaz. Se você perde 300 gramas, foi só 300. Se você perde 500, nossa, mas foi só 500. E assim você vive em um mundo de reclamações. Você tá sempre, nada te satisfaz, até que chega ao ponto em que você desiste. Porque você nunca está satisfeita com nada, tá? Então, vamos para o nosso último vídeo agora, aonde o Dr. Rodrigo fala, né, sobre esse ajuste de expectativas e como deveria ser a nossa mentalidade de nutrir o nosso corpo, porque a função do alimento, ela é essa. Quando a gente leva para o outro lado, o lado de ter o prazer, ele já é a fome emocional, e é essa que você precisa trabalhar, tá bom? Então vamos lá.
Hoje eu vou falar um pouquinho sobre expectativa em relação à dieta. A gente tem uma tendência de associar dieta com o fato de ter que perder peso ou de tratar uma doença. É como se uma pessoa que fosse saudável ou que fosse magra não precisasse se preocupar com a qualidade da alimentação. Então, muitas vezes eu escuto, puxa, eu queria tanto ser magra para poder comer o que eu quisesse, eu queria tanto não ter diabetes para poder comer doce todo dia. A questão é, qual que é a função da dieta, daquele estilo alimentar que você segue a maior parte do tempo? Não importa se você está doente, se você tem excesso de peso, a função principal deveria ser nutrir o seu corpo. Ou seja, toda vez que você estivesse comendo, você teria que ter como expectativa principal: eu estou nutrindo meu corpo da melhor maneira possível? Porque muitas pessoas usam a comida, a dieta, como principal fonte de prazer ou como uso em eventos sociais sem se preocupar em estar nutrindo o corpo. E qual que é o problema disso? Se a sua expectativa é ter muito prazer comendo ou sempre usar a comida em eventos sociais, de duas uma, ou você vai se frustrar quando você for começar uma dieta, porque os alimentos mais prazerosos geralmente não são aqueles que mais nutrem o seu corpo, ou você vai ficar doente, porque se você sempre quiser ter muito prazer ou sempre quiser comer de tudo nesses eventos sociais, você vai acabar comendo muitos alimentos industrializados, ou seja, esses alimentos ultraprocessados, porque eles foram feitos para serem muito prazerosos. Então, essa mistura do carboidrato refinado com a gordura, ela é muito prazerosa. E esses alimentos, eles são muito calóricos, mas eles são pouco nutritivos. Então, toda vez que você for começar uma dieta, você tem que ajustar suas expectativas em relação ao que você espera dela. Se você esperar ter muito prazer, a chance maior é que você se frustre. Pense sempre que você vai estar nutrindo o seu corpo e siga em frente. Porque se você usa a comida como principal fonte de prazer atualmente, aí não é uma questão mais de problema da dieta, de procurar uma nutricionista, você tem que rever sua vida. Você vai precisar buscar outros prazeres que estão além da comida. Então, meninas, tudo isso que ele falou tem a ver muito mais com o nosso comportamental, tá? Do que com qualquer outra coisa. A partir do momento que a gente perdeu essa referência do alimento, né? Ser nutritivo e não compensatório, hoje então a gente tem que aprender isso, tá? É simples? Não. Porque hoje, infelizmente, a gente perdeu essa referência. Então, agora, o trabalho ele tem que ser o inverso. Agora, a gente precisa entender novamente que o alimento ele foi feito para nutrir o nosso corpo e não para outra coisa. Nós podemos ter prazer em outras coisas. Por que as pessoas chegam, né, numa obesidade extrema? Porque você pode observar que ela tem na comida o seu prazer fundamental e principal. Então, ela não tem outras coisas que a façam tão feliz quanto o alimento. Então, para que vocês possam voltar a enxergar o alimento como fonte nutritiva, é preciso trabalhar o emocional. Porque se não trabalhar o emocional, essas coisas elas não vêm, tá? E aí, a gente vai passar agora por uma série de slides para falar da importância dos alimentos e como que vocês vão identificar esses alimentos para que vocês possam ser mais assertivas. Então, né, primeira coisa, a importância, né, da proteína. Eu sempre falo para vocês, inicia grupo, fecha grupo e eu sempre falo para que vocês priorizem a proteína. Por que priorizar a proteína? Porque a proteína é o alimento que vai dar, né, uma maior saciedade em vocês. E aí entender, né, os objetivos da dieta. Então, primeiro, né,
é a gente garantir esse aporte de nutrientes, depois garantir um aporte de proteínas e prover, né, como consequência disso tudo, prover então a energia para nossa sobrevivência. A grande maioria diz: não, eu consumo muito carboidrato para ter energia. Você não precisa consumir muito carboidrato para ter energia, pelo contrário, eu sempre falo, né, quando você bate aquele pratão de macarrão que é puro carboidrato, passa 2 horas, você, além de estar morrendo de fome, ele te dá aquela letargia que você acaba ficando com muito sono, né? Depois de se alimentar. E aí, para a gente falar, né, desses alimentos e entender, né, a ecologia nutricional e a importância da proteína, deixa eu me pôr aqui pro ladinho. A gente tem que entender o quê? Que quando a gente consome, né, mais ou menos energia, dependendo da qualidade do alimento, né, é aquilo que faz a gente comer mais. Então, quanto maior a concentração de proteína na alimentação, menor é o consumo de energia necessária para atingir esse alvo, tá? De proteína. Então, quanto maior a concentração de proteína na alimentação, mais energia, né, nós precisaremos para consumir, para chegar, né, a esse nível de atingir o nosso alvo de proteína. E aqui vocês podem ver que existem, né, 2 elementos de alimentos aqui. Então, as carnes, né, elas são aonde estão o nosso maior aporte de proteína. Depois nós temos outros tipos de proteína, né, na alimentação, provindas de grãos e de outros alimentos, mas elas, a gente precisa comer demais desses alimentos para ter o aporte de proteína necessário. E quando a gente come demais esses alimentos, a gente acaba comendo, ingerindo muito carboidrato, tá? Então, quando a gente come mais proteína, né, a gente tem então em consequência disso, né, um déficit calórico, e o metabolismo ele não diminui e nem a fome aumenta. Então, quando a gente come, daí a gente sempre dá aquele exemplo do churrasco, né? Você vai num churrasco, sei lá, ao meio-dia, e você come muita carne, às vezes chega à noite e você nem tem fome, pula a janta e vai dormir. Por quê? Porque o teu aporte de proteínas ele foi grande. Dessa forma, você está garantindo, né, esse aporte proteico, e você e o teu organismo, né, ele tá tendo esse acesso a essa energia. Já no contexto dos outros alimentos, né, que são os grãos e os carboidratos, nesse contexto, a gente tem que realizar um déficit calórico forçado. Como assim? Então, quem já não fez, né, aquela dieta de fome, aonde você tem que comer uma colherzinha rasa de arroz, uma colher rasa de feijão, você tem que comer um punhadinho de macarrão, enfim, porque esses alimentos, eles têm muito carboidrato. Então, não é um processo natural, tá? E o metabolismo, ele diminui, além do esperado, diferente quando a gente consome a carne, tá? E aí, a fome, ela aumenta. E aí, acaba acontecendo, né, uma resposta adaptativa de recuperação de peso. Então, aquelas pessoas que fazem as dietas de fome, quando elas param, né, geralmente a recuperação desse peso, ela é maior. E aí, eu vou dar outro exemplo para vocês. Quando vocês estão
em uma dieta, né, low carb, onde vocês priorizam a proteína, quando vocês dão aquela bela e boa jacada, que acontece? Às vezes o peso ele aumenta na balança, às vezes até uns 2 quilos, mas você percebe que às vezes as medidas não aumentam. Por quê? Porque geralmente é a retenção de líquido. Então, quando você retoma a dieta, você consegue rapidamente eliminar isso, diferente da pessoa que faz essa reeducação alimentar, né, baseada em alimentos ricos em carboidrato. Então, isso é uma grande diferença, né, no meio da dieta. E obviamente, né, gente, tem pessoas que conseguem se manter assim. Eu sempre dou o meu exemplo, né? Que eu por muito tempo tentei fazer a reeducação alimentar no sentido de reeducar, né, as porções, mas eu não conseguia justamente porque eu sempre estava com fome. E por que a gente sempre está com fome? Justamente porque os alimentos, eles não é nem que não são os corretos, mas não são aqueles favoráveis, né, para que você tenha uma maior saciedade e perda de peso. Aí depois, né, a gente vê, né, que no emagrecimento, então, eu sempre falo para vocês, tem uma outra live que nós falamos, né, sobre, só uma live só falando sobre a proteína, né, e que a gente precisa ter em mente, né, proteína versus energia, que também aqui vai abordar um pouco isso, que a proteína ela sempre tem que estar mais alta, porque se ela não tiver mais alta ou tiver igualada, vai ter este outro efeito, tá? Do qual eu já tinha falado. Então, quando você vê aqui nesse gráfico P, né, proteína e energia, tá? Então, a proteína vinda, né, de carnes, de ovos, de vegetais de baixo amido, ela também, né, contém aí uma relação de nutrientes e energia. É o exemplo do iogurte proteico que eu falo para vocês, do whey protein, tá? Que a gente pode inserir na nossa dieta para que a gente alcance aí a nossa relação proteína-energia, tá? Aí depois a gente tem que, né, tomar cuidado com os alimentos, né, de uma forma geral. Por quê? Porque muitas pessoas fazem essa mudança, né, mas acabam fazendo aquilo que eu falei antes, priorizando, né, alimentos dos quais são muito mais calóricos, mesmo que eles entrem na dieta. Então, vocês podem ver que tem esse quadrinho do meio que está em amarelo, que é justamente o quadrinho onde a gente tem que ligar o pisca, tá? Eu digo assim, eu sempre falo, né, aquele pisca-alerta para vocês tomarem cuidado. E aí lá, né, tem alguns exemplos, né, que são as carnes processadas, iogurte, queijo, castanha. E aí um dos exemplos que eu sempre trago, até tem um outro slide, né, que o Dr. Rodrigo fala, né, que 200 gramas de queijo equivalem a 10 ovos. 10 ovos dificilmente você vai consumir. Agora, 200 gramas de queijo a gente consome muito fácil. Então, é isso que a gente precisa se atentar, tá? Que esses alimentos mais palatáveis, né? As castanhas. Quem já não errou na mão, né? Na hora de comer castanha, amendoim, onde você pega aquele punhadão, né? De castanhas e consome assim sem nem perceber. Então, nós precisamos ficar alertas, menina, nessa questão, tá? Proteína versus energia, em quantidade, tá? Então, a proteína, ela sempre tem que estar mais elevada do que a energia. A energia seria os carboidratos, tá? E aí,
vocês precisam cuidar, né? Aonde, por exemplo, eu sempre falo, né? Aquele pratão bonito de legumes e vegetais, e só aquele pedacinho de proteína, ele cai nessa máxima aqui: alimentos, né? Com muita energia e pouca proteína. Então, quando isso acontece, acaba, né? Que vocês consomem mais energia e isso precisa gastar. E aí ele tem até uns exemplos ali, né? Os farináceos, mesmo os integrais, os grãos, os tubérculos, as frutas, os alimentos ultraprocessados, né? Óleos vegetais, sementes, açúcares. Então, meninas, a gente tem que tomar lógico, ó, eu quero que fique muito claro, para que não se entre na paranoia de que eu não vou comer nada. Tudo isso que a gente está falando aqui, menina, serve quando, se você começou a emagrecer hoje, processo de emagrecimento hoje, tá? Para o próximo mês, você ainda não está nesse ponto. Geralmente, como eu falei da questão da constância, não existe constância na perda de peso. Se você começou e está há 30 dias na perda de peso, você nem está adaptada. Então, todas essas, as pessoas dizem, eu entrei no efeito platô, não sabe nem o que é platô, simplesmente não perdeu peso uma semana, que isso é completamente natural, já fica, né? Eu estou no efeito platô. Uma das coisas que tanto o Dr. Rodrigo como a Lara, que é nutricionista, o Dr. Rodrigo é endocrinologista, né? Ele sempre diz, quando o meu paciente chega e diz, doutor, eu não tô mais emagrecendo, eu estou fazendo tudo certo. Ele diz, então você não está fazendo tudo certo. E aí, meninas, entra o quê? Todas essas questões pontuais. Por que lá no programa vocês recebem o diário alimentar? Que é justamente para quando chega esse ponto, vocês começarem a anotar tudo. Porque você come aquele punhadinho de castanha no meio da tarde, mas você não põe na sua conta. Você toma aquele iogurte, você não põe na sua conta. Você passou pela geladeira, comeu um queijo, ele não entra na sua conta. Por quê? Porque na tua cabeça você está comendo alimentos que entram na dieta, então você está fazendo tudo certo. Mas se a tua dieta não tiver gasto calórico, déficit calórico, na verdade, ela não está certa e aí você não vai conseguir perder peso. Sem déficit calórico nós não perdemos peso, tá? E aí aqui o Dr. Rodrigo traz, né, o exemplo que eu trago para vocês também lá dentro do grupo, para entender que 100 gramas de carne não tem 100 gramas de proteína. E esse é o maior erro da grande maioria. Então, percebam aqui, ó, né, tem alguns exemplos aqui que ele traz, né, tudo aqui ele está considerando em 100 gramas, tá? Então, 100 gramas de carne tem 22 gramas de proteína, peixe tem 18 gramas de proteína, percebam ali do grão de bico. Em 100 gramas de grão de bico, só tem 9 de proteína, então perceba quanto que você vai precisar comer para atingir o nível de proteína necessária que você precisa. Por isso que os vegetarianos, a grande maioria, precisa suplementar, porque eles não conseguem fazer isso. Não consegue chegar à proteína que necessita num dia. Depois o feijão, menos ainda. O feijão tem só 5 gramas de proteína. Depois o pão francês tem 8 gramas de proteína. Então, a gente não consegue só comendo muito. E daí o que acontece? Comendo muito a gente vai engordar. Então, a relação, né, que ele coloca aqui nesse lado direito entre proteína e energia. Para consumir, né, 20 gramas de proteína, quantas calorias você precisa consumir? Então, percebam lá, ó, para você consumir 20 gramas de proteína, você precisa comer 700 calorias de pão francês. 400 calorias de grão de bico, 300 calorias de feijão. Então, percebam que isso é muita coisa. E aí, o emagrecimento não vai acontecer.
Por isso que dentro da low carb, entender isso e aprender a questão dos alimentos, quais os alimentos são melhores dentro desse contexto, é aonde vocês vão fazer os pequenos ajustes a partir do momento que esse peso ele pare, né? Que vocês parem de perder esse peso, tá? Aí depois, né, ele coloca da questão do excesso, né, de energia. Todos nós que estamos em sobrepeso, nós temos excesso de energia dentro de nós. Não é aquela energia de sair pulando, tá, meninas? Pelo contrário, quando a gente tá no sobrepeso, a gente não tem energia nenhuma, né? Nem para correr, nem para caminhar, não é esse tipo de energia. A energia aqui é o excesso de peso, tá? Aí isso é mais para questão, isso a gente faz, né? Esse cálculo a gente faz quando a gente faz o desafio da cetogênica, mas esse é um cálculo que a gente pode fazer, tá? Então, para perda de peso, nós podemos ficar de 1,5 gramas de proteína até 2,3. Geralmente, 2,3 são para pessoas que têm uma carga de exercícios maior, onde precisam um aporte maior de proteína também. 1,5 já tá ótimo, tá? Como que se faz esse cálculo? É sobre o peso ideal. Então, não é sobre o peso que eu estou agora. Eu quero chegar a 60 quilos, né? Como tem aqui no exemplo do Dr. Rodrigo. Então, o teu peso ideal vai ser 60 quilos. Qual a quantidade de proteína? Aí ele colocou 2 gramas, né? Mas poderia ser 1,5. Aí você vai fazer vezes o teu peso, o peso ideal, e vai dar a quantidade de proteínas que vocês precisam consumir por dia. Lembrando que 120 gramas de proteína não quer dizer 120 gramas de carne, tá? E aí, a outra dica, né, que ele dá é sempre que você for fazer a tua refeição, seja o jantar, o almoço, começar pela proteína. Geralmente, quando sobra no meu prato, são folhas e legumes. Proteína nunca eu deixo sobrar, porque sempre eu começo por ela. Então, você vai, né, ter a mastigação mais lentamente e vai consumir essa proteína para que você tenha esse aporte proteico e a tua saciedade ela venha dentro desse processo, tá? E aí, meninas, novamente, isso são ajustes ao longo do tempo. Se você está começando agora, se você está em 30 dias, faça o simples, porque o simples funciona. Depois eu quero trazer também para vocês, que é uma das coisas que eu trago sempre lá no grupo, né, para vocês, falando das calorias, tá? Mostrando para vocês que as calorias, elas são diferentes. Por isso a gente não conta calorias, mas a gente identifica os alimentos que são melhores. Então aí, ó, nessas 2 refeições, né, que é um post lá do Dr. Souto, ele mostra, né, um punhado de macadâmia numa mão e no outro uma marmita completa, né, contendo proteína, contendo carboidratos, contendo legumes, tudo ali direitinho, e tem pouquíssima diferença as calorias. Agora, o que vai te trazer maior saciedade? Óbvio que vai ser o prato de comida. Então, vocês percebem que ficar beliscando, ficar comendo o dia inteiro vai fazer com que o objetivo de vocês não seja atingido, ou se ele está acontecendo, o emagrecimento está acontecendo, ele está muito lento, justamente porque você não está fazendo boas escolhas, né? E aí ele fala na comparação, né, desses 2 pratos, da densidade nutricional em relação à proteína e energia, né? 2 motivos pelos quais você pode não estar perdendo peso.
No exemplo, né, ele coloca ali, então, as macadâmias, não quer dizer que elas não sejam saudáveis, tá? A gente tem que entender isso. Não é que não são saudáveis, elas são, só que elas são hiperpalatáveis. O que é hiperpalatáveis? A gente come muito, porque são muito gostosas, né? Só que aí elas têm muitas calorias. E aí o que vai ocorrer são muita energia armazenada em forma de gordura. Então a gente precisa, né, entender, e aí ele põe ali os alimentos dos quais eu já falei para vocês geralmente na turma das veteranas, a gente faz algumas restrições nesse sentido, em uma semana, em outra semana. Por quê? Porque vocês percebem que a partir do momento que vocês retiram esses alimentos, a perda de peso ela é maior. Então as macadâmias, nozes, castanhas, as nuts, né, que a gente fala, e aí depois os laticínios, queijo, nata, creme de leite, tudo isso, meninas, acaba atrapalhando a perda de peso de vocês. E aí uma das coisas, novamente, que a gente precisa, né, se atentar e não ficar, né, neurótica. Então quer dizer que eu não vou mais comer o queijo, né? Lógico que você pode comer. O que a gente está querendo dizer aqui é que o hábito de comer todos os dias vai fazer com que te atrapalhe. Agora, eventualmente não, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês uns exemplos, né, de calorias para que vocês entendam por que o exercício físico ele não compensa quando vocês colocam o pé na jaca. Aqui, né, eu trouxe, óbvio que eu não trouxe, né, alimentos saudáveis, eu trouxe porcaria aqui justamente porque geralmente quando a gente põe o pé na jaca é com coisas que não entram dentro da dieta, né? Mas percebam aqui que geralmente quem vai no Mac não come só o hambúrguer. Geralmente come o hambúrguer, toma um refrigerante ou o suco e aí come a batata frita. Então vamos pegar aqui essa batata frita média, tá? Ela tem 337 calorias. Aí você pegou esse hambúrguer aqui do meio que tem 518 calorias. E aqui até nem tem o refrigerante. Tinha um outro que tinha, não lembro agora quanto que tem o refrigerante, mas também é absurdo. Só num lanchinho desses aqui, meninas, vocês batem fácil 1000 calorias. E isso aqui não vai alimentar vocês, ele vai encher vocês momentaneamente, aquela coisa assim, ai, tô cheia. Mas além de ser, né, não ser uma coisa saudável, ele vai ficar com esse estoque, né, de energia aí sobrando dos quais você não vai gastar. E aí eu queria aqui, né, tem dois pratos que são muito parecidos. Só o que muda aqui? A configuração deles, muda os alimentos. Então, por que é importante você saber as escolhas dos alimentos? Por que a gente diz, quando eu falo para vocês, para evitar a cenoura, né? Em grande porção, que a cenoura não é para ser o legume principal do teu prato. Justamente porque ela é muito mais calórica do que a abobrinha que tá aqui do lado. Vocês percebem? Quando eu digo para vocês, usem a cenoura, a beterraba para dar o colorido, porque vai aumentar. E aí, para quem tem muito peso para perder, meninas, isso acaba atrapalhando. São alimentos que são naturais, que são saudáveis, mas infelizmente dependendo do nível ao qual você colocou, né, o teu corpo, infelizmente é o preço que a gente paga, tá? E aí por último, eu quis trazer aqui
para vocês entenderem por que, né, que eu coloquei lá que não compensa, né, as calorias, para vocês entenderem que não adianta vocês ir lá no Mac e comer 1000 calorias e depois se matar com 1 hora, por exemplo, de caminhada, que você vai gastar 243 calorias. Uma caminhada de um pouquinho mais, né, de 7 quilômetros, você vai gastar 270 calorias. É muito pouco. Um treino bem pegado de musculação, você consegue chegar a 600 calorias. Então, assim, nunca vai compensar, porque não tem, vai ficar como estoque ali. Então, não tem para onde ir. Por isso, vocês precisam, né, entender que no meio do caminho vai acontecer, como que eu vou dizer, vão acontecer desistências não, porque desistência é simplesmente, né, parar de fazer aquilo que você vinha fazendo. Vai acontecer jacada, você vai cair, isso vai acontecer, mas o importante disso tudo é aonde você quer chegar. E aí o título, né? Então, qual é o caminho? O que eu preciso fazer dentro do meu processo de emagrecimento? Como o Dr. Rodrigo falou lá, né? Consistência, disciplina, paciência, pensar constantemente nos meus objetivos. Na live da disciplina da semana passada, quais são os meus objetivos? Ter objetivos claros, né? E buscar apoio no lugar certo. Não naquele amigo que vai me botar para baixo quando eu cair, mas no lugar certo, com a pessoa certa. Sempre falo para vocês, né, que estão dentro do programa Magra pra Vida, lá vocês encontram esse apoio necessário, né, porque todas vocês estão no mesmo objetivo. Mas o que eu queria trazer, né, hoje aqui para vocês é que vocês entendam, meninas, que existe uma importância muito grande que nós precisamos dar aos alimentos. Entender, né, lá naquele primeiro vídeo aonde o Dr. Rodrigo falou, né, sobre os ajustes das nossas expectativas, de entender que o alimento veio para nos nutrir e não para suprir problemas emocionais. E aí eu não estou dizendo que a partir de hoje você não possa ter prazer na sua alimentação. Óbvio que sim, mas você precisa ter equilíbrio. E quando você chegar a esse ponto, né, aonde você já não está mais perdendo peso, empacou, esses pequenos ajustes vão fazer a diferença. Então, em primeiro lugar, fazendo um resumo disso tudo, ajustar a proteína, parar de comer sem ter fome, ficar beliscando, ficar fazendo receitinha o tempo todo. Por que as receitinhas elas atrapalham muito? Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês fazem lá uma lasanha de berinjela. E aí vocês vão pôr creme de leite, vão pôr requeijão, vão pôr queijo. Todos esses alimentos, eles são muito calóricos. E é eles que fazem com que a tua lasanha fique mais saborosa. E aí se você fosse comer a berinjela assada ou em um refogado, você ia comer menos. Como ela contém esses outros alimentos, você come mais. Então, eu estou dizendo com isso, pare de fazer receitinhas, não, deixe ela para o final de semana. Você pode fazer uma pizza low carb, uma lasanha low carb, mas deixe pro final de semana, não fique fazendo de segunda a domingo receitinha. Daí você sai, né, de uma dieta tradicional, eu não sei viver sem pão, aí faz panini todo dia. Isso vai te atrapalhar.
Então, comecem a observar e aí usem, né, aquele diário alimentar que eu passei para vocês para anotar. Quando vocês começam a parar de perder peso, é hora de você anotar e anotar absolutamente tudo aquilo que você come. Porque aí no final do dia você vai chegar e vai ver aonde você tá errando. Poxa, mas ó, tá vendo que eu comi um punhado de castanha lá no meio da manhã e eu não tinha necessidade de comer? Então amanhã eu posso corrigir. E aí vocês vão ajustando a dieta de vocês. Lembrando que comer quando a gente tem fome é o melhor remédio para o emagrecimento. Entendendo sempre que para emagrecer nós precisamos de dieta ajustada. Não existe outra coisa, não inventaram ainda outra coisa, tá? Para que a gente consiga emagrecer. Eu espero ter ajudado vocês um pouquinho, clareado. Se vocês tiverem dúvidas, amanhã a gente pode conversar lá no grupo, mas ajustem, tá? Aparem as arestas e aí vocês vão continuar perdendo peso, tá joia? Que Deus abençoe vocês e que vocês possam ter uma excelente noite, tá bom, meus amores? Tchau!